Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição de número 5, que vem falando sobre a jornada, o livro do Êxodo, a jornada até a Terra Prometida. E cada semana que passa a lição vai ficando, parece que vai ficando melhor. Desde o início já era boa e cada semana que passa parece que ela vai ficando ainda melhor. E a semana passada falamos sobre as pragas no Egito, as 9 pragas que Deus derramou ali no Egito, para que o povo fosse libertado, mas o coração de Faraó ainda estava endurecido, não quis libertar o povo. E essa semana nós vamos estar sobre a Páscoa. Antes de começar o estudo da lição da Escola Sabatina, eu queria dizer para você um agradecimento especial a todos vocês que nos assistem. Muito obrigado porque você está aqui, muito obrigado porque você compartilha e muito obrigado porque você comenta aqui embaixo também. Eu gosto que comente aqui embaixo, dizendo onde você está assistindo, mesmo que você já falou, fale de novo. A gente sempre fica agradecido de saber da onde você está nos assistindo e também saber a dimensão, né, onde esse trabalho consegue chegar. Então coloque aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, de onde você está assistindo. Eu queria fazer um agradecimento a todos vocês que nos acompanham. Mas eu precisava falar pelo menos um nome aqui. Eu queria falar o nome do seu Genésio Mioto. Muito obrigado, seu Genésio. O Genésio é o meu pai. Ele faz questão de me acompanhar, ele faz a questão de ser sempre o primeiro a comentar aqui embaixo. Ele fica esperando as postagens da lição para ser o primeiro a comentar aqui embaixo. Agora eu quero fazer um desafio para você, ó. Ele fica esperando e ele sempre coloca lá, ó, eu fui o primeiro a comentar, fui o primeiro a comentar, toda semana. Agora eu quero desafiar vocês a ser mais rápido do que ele. Será que vocês conseguem ser mais rápido do que o seu Genésio Mioto? Quero que vocês desafiar vocês a escrever mais rápido do que ele. Mas se você não, se quando você entrou aqui nesse vídeo o seu Genésio já comentou, comente também. Deixa aqui o seu comentário, de onde você está assistindo, a sua cidade, seu nome. Eu vou ficar muito feliz em ler esses comentários, tá bom? Vamos já fazer a oração e começar a estudar a lição da Escola Sabatina. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma semana se passou, porque mais uma semana se inicia e porque mais um estudo também estamos aqui começando. A lição de número 5 vem falando sobre a Páscoa, vem falando sobre a sua celebração, sobre a adoração a Deus, sobre o seu sacrifício por nós, que nós estejamos sempre prontos a te obedecer, sempre prontos para encher o nosso coração com sua palavra, com seu amor, e que tudo isso nós possamos demonstrar para todas as pessoas de nossas voltas, que o Senhor é o nosso Salvador e que um dia vai vir nos levar para o céu. E seja conosco no estudo dessa lição, nos cuidando, nos abençoando e nos dando conhecimento cada vez mais sobre Ti. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus para sempre. Amém. Estamos na lição de número 5, que tem como título A Páscoa. Vamos começar lendo o verso para memorizar, que diz assim, ó: quando seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou às nossas casas. As pragas foram derramadas. As 9 pragas nós estudamos na lição da semana passada. Deus foi falando com o faraó, e o faraó foi endurecendo o coração, e uma nova praga foi vindo, uma nova praga foi vindo, e 9 pragas aconteceram. E mesmo assim o coração de faraó estava endurecido. Ele não queria libertar o povo, ele não queria amolecer o seu coração. E agora chegou a hora de Deus fazer algo que talvez seria mais terrível de todas as 9 pragas que já deviam acontecido. As decisões na nossa vida, não só Faraó, como nós somos livres, temos o livre-arbítrio para decidir, para tomar decisões. Todo momento da nossa vida a gente toma decisões, a gente tem que tomar decisões. E as decisões da nossa vida nós somos livres para tomar. Deus nos dá essa capacidade, Deus nos dá essa autonomia para tomarmos nossas próprias decisões. Só que quando nós tomamos as nossas decisões, elas às vezes podem afetar por algo bom ou por algo ruim. Mas as decisões que nós tomamos, elas sempre trazem um reflexo, ou bom ou ruim, como nós acabamos de falar. E as decisões agora que Faraó havia tomado aqui, ela traria algo muito ruim para o povo dele, para os egípcios. Mas ela devia ser tomada porque as decisões que tanto Faraó havia tomado, ela agora estava com o futuro de uma nação, o futuro de pessoas que estavam envolvidas nas decisões que ele havia tomado. Então agora era hora de Deus demonstrar também quem era o mais forte. Porque ali estava um jogo de uma queda de braço, né? Na verdade, Deus estava ganhando todas as quedas de braço. O faraó era irredutível, Deus soltava a primeira praga e mesmo assim não aceitava, e vinha a segunda, a terceira, a quarta, até a 9ª praga.
e agora ele ainda continuava não querendo libertar o povo, e agora era hora de Deus ser mais rígido e Deus ser mais cruel, talvez um pouco, se essa é a palavra correta para se falar. Eu queria ler para vocês aqui o que está escrito na lição aqui, é o seguinte, ó. Faraó e seus oficiais eram responsáveis pela decisão de muitas pessoas. A atitude deles em relação ao Deus vivo determinava não apenas o próprio futuro, mas também de sua nação. E diz mais aqui na lição ainda, um pouco mais abaixo. Essa escolha pode afetar a vida de muitos outros além de nós mesmos. Deus está sempre disposto a nos conceder sabedoria, conhecimento e poder para fazermos o que é certo. Deus ele está ao nosso lado o tempo todo, nos dando conhecimento, sabedoria para fazer o que é certo. Mas às vezes, às vezes, você decide não fazer. Decidimos fazer outro rumo, tomar decisões erradas. E quando isso acontece, nós temos que arcar com as consequências. Eu tenho filhos, eu sempre falo isso para os meus filhos. A decisão é de vocês. Mas, dependendo da decisão que você tomar, você tem que arcar com as consequências que aquela decisão gerou. Certo? Vamos partir para a parte de domingo? A parte de domingo tem como título Mais uma Praga. Agora era hora da 10ª praga. 9 pragas já haviam acontecido. E essa 10ª praga, ela seria pior, a mais cruel. Morreriam inocentes nessa 10ª praga. Mas Deus, presta atenção numa coisa. Deus, ele não faz nada, absolutamente, quase que não saiu a palavra, absolutamente nada sem revelar. Tudo que Deus faz, ele nos revela antes. E Deus, aqui também na história, ele foi lá e revelou para o faraó como que ia acontecer, as coisas que iriam acontecer. Nada foi de surpresa. Deus mandou Moisés, Arão, sempre falar com o faraó, liberta o povo, não liberta, liberta, não liberta, vai acontecer isso. E as coisas aconteciam. E faraó era irredutível, não aceitava, não aceitava, não aceitava. E agora era a hora da 10ª praga, a mais cruel, a mais terrível, e que morreriam muitos inocentes. Mas precisava. Havia uma nação, o futuro de uma nação estava em jogo. E não dependia mais agora somente de coisas mais simples. Tinha que ser algo mais energético, tinha que ser algo pior, para que agora Faraó e aquelas pessoas ali em volta pudessem compreender que o povo de Deus precisava, de fato, ser libertado, ser liberado, porque Deus tinha planos para uma nova nação. Deus tinha feito uma aliança lá atrás com Abraão, Isaac, Jacó, e agora era a hora dessa aliança ser cumprida. Aqui na lição diz assim, ó: enfurecido, Moisés retirou-se da presença do faraó, porque ele sabia que a 10ª praga atingiria muitos inocentes. Tudo por causa da teimosia de Faraó. O faraó estava sendo teimoso, o faraó não queria libertar o povo, e agora Moisés, sabendo o que ia acontecer, que muitos inocentes morreriam por causa dessa teimosia, ele saiu enfurecido da frente de Faraó. E a lição ainda diz mais aqui, um pouco mais abaixo. O Senhor é o supremo juiz, que se opõe ao orgulho, à injustiça, à discriminação, à arrogância, exploração, crueldade e egoísmo. Deus é contra qualquer uma dessas coisas. Vamos ler de novo? Orgulho, injustiça, discriminação, arrogância, exploração, crueldade, egoísmo. Deus é contra tudo isso. E o que Deus é a favor? Ele está ao lado dos que sofrem, daqueles que enfrentam abusos, maus tratos, das pessoas mais humildes, das pessoas mais sem condições, das pessoas mais fracas, daquelas pessoas oprimidas. Essas são as pessoas que Deus está ao lado, que Deus cuida, que Deus protege, porque elas são mais fracas, são mais frágeis, e Deus precisa estar ali fortalecendo e estar ao lado dessas pessoas. Deus não compartilha com a maldade, Deus não compartilha com a discriminação, com a exploração, com a arrogância. Mas sim, Deus está ao lado daqueles que temente a Deus, que são humildes de coração e que têm fé nele. E para fechar aqui, a parte de domingo diz assim, ó, na própria lição:
O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia, ande na humildade com o seu Deus. Só isso que ele pede para você. É simples? Dá para a gente fazer? Bora colocar como uma atitude minha e sua para a gente fazer? Amar, praticar a justiça, amar a misericórdia, andar com humildade e com Deus. Fechou? Vamos partir para a parte de segunda-feira agora, que diz assim, ó, tem como título A Páscoa. Agora era hora da fuga, né? As pragas já haviam sido derramadas, 9 pragas, agora era a praga pior, era a principal praga, a 10ª era talvez a mais terrível, e o povo precisava fazer planos, né? Porque era um povo muito grande, ali tinha crianças, ali tinha idosos, ali também tinha animais, então precisava de um preparativo, porque quando o faraó falasse assim, tá bom, podem ir, eles tinham que sair dali correndo, né? O mais rápido possível, já ter se organizado, não, agora vamos nos organizar para poder sair, não, já tinham que deixar tudo se preparativo, já tinha que ser organizado, já tinha que ter se organizado para que quando o faraó libertasse, eles saíssem, né? O povo devia estar preparado. Então, e para quando você vai sair para qualquer lugar, você precisa de uma preparação. Você precisa se ajeitar, se organizar, se preparar para que tudo dê certo. Mas ao invés de acontecer uma preparação, de pedir que o povo se prepare para qualquer momento correr, fugir, Deus pediu foi o contrário. Falou para eles o quê? Vamos celebrar. Instituiu a Páscoa, um dia de celebração. Olha o que diz aqui na lição, já aqui, bem no início aqui, depois da primeira pergunta. No entanto, a instrução de Deus foi surpreendente. Ele ensinou como celebrar a Páscoa. Em outras palavras, o foco estava em adorar ao Senhor, que iria redimi-lo. Todo o resto aconteceria no seu devido tempo. Ou seja, não precisava afobamento, não precisava ficar correndo para se organizar para uma fuga iminente. Agora era hora de celebração. Agora é hora de celebrar a Deus, celebrar a vida, contar história para aquele povo, as coisas que estavam acontecendo, e tudo daria certo depois. Não é isso na nossa vida? Nós temos que colocar o nosso foco em quem? Em Deus. E a partir do momento que eu coloco o meu foco em Deus, as coisas vão se encaixando, as coisas vão acontecendo. Aqui na lição ainda diz mais, já no finalzinho aqui na parte de segunda-feira. A celebração da Páscoa tinha como propósito lembrar que cada israelita, o ato de Deus, cheio de poder e de graça, e que ele realizou em favor do seu povo. Essa declaração ajudaria a reafirmar a identidade nacional de Israel e fortalecer as suas convicções religiosas. Então, o livro do Êxodo deveria ser celebrado. E não uma celebração apenas, mas anualmente. Todos os anos devia acontecer aquela celebração, para que o povo sempre se lembrasse desse momento, do que tinha acontecido aqui, enquanto eles ainda estavam escravos do povo do Egito. Aqui entrando na parte de segunda-feira, de terça-feira, aliás, que tem como título Pessá, aqui a parte de terça-feira ela continua falando um pouco ainda sobre a adoração, que nós estamos falando na parte de segunda-feira, que é ali sobre a Páscoa, né? Que foi instituído aquele dia para a celebração. E aqui na parte de segunda-feira, na parte de terça-feira, ela vem falando sobre alguns rituais que deviam ser cumpridos na parte da celebração da Páscoa. Qual que era o primeiro ritual? Está dizendo aqui na lição, já bem no iníciozinho da lição, aqui na parte de terça-feira. O sangue do animal sacrificado era um elemento central nessa celebração. Os participantes colocariam o sangue do cordeiro morto nos batentes das portas das suas casas. Dessa forma, demonstraria sua fé em Deus, crendo que ele os livraria do destino reservado àqueles que não estavam sob a proteção do seu sangue. O cordeiro precisava ser sem defeito, pois simbolizava Jesus. Por que o cordeiro precisava ser sem defeito? Ele simbolizava quem? Acabei de falar aqui, Jesus. Se o cordeiro simbolizava Jesus, Jesus ele é o quê? Ele é sem defeito, ele é sem marcas, Jesus é perfeito. E Jesus é o quê? É o cordeiro do mundo. Jesus é o nosso cordeiro. E esse cordeiro, ele representava quem? Jesus. Então, como ele representa Jesus, ele vai tirar o pecado daquelas pessoas através do seu sacrifício.
Esse cordeiro precisava ser muito semelhante a Jesus, então ele precisava ser sem defeito nenhum. E a lição diz mais aqui na metade. O evangelho não está ligado à celebração da Páscoa, pois ele aponta não apenas para a libertação da escravidão e a jornada à terra prometida, mas também para o sacrifício de Cristo pelos pecadores e, e para os seus méritos aplicados aos que são cobertos pelo seu sangue. Olha que coisa linda. E para fechar a parte de terça-feira, já lá no finalzinho da lição, diz assim, ó, o pão, ele precisava ser sem fermento na celebração da Páscoa, porque o fermento representa o pecado. E diz assim, ó, o fermento simboliza o pecado, portanto, não deveria ser usado durante a Páscoa, que durava uma semana. O pão sem fermento simboliza Messias sem pecado, que venceu todas as tentações e entregou a vida por nós. Os ramos que eram molhados no sangue simbolizavam a graça purificadora de Deus. Em resumo, toda a celebração da Páscoa revelava a obra redentiva de Jesus. Não é lindo? A celebração da Páscoa foi instituída por Deus, porque eles precisavam ser lembrados constantemente de tudo aquilo que havia acontecido ali. Tudo o que havia acontecido não podia passar batido. Ela precisava ser relembrada. Então, essa celebração, ela precisava acontecer anualmente. Toda vez que essa celebração acontecesse, ela tinha os ritos que o próprio Deus estabeleceu para que ela pudesse acontecer e para que ela pudesse ser a melhor celebração possível para o povo. Entrando aqui na parte de quarta-feira, tem como título Passando a Tocha. A primeira escola de fé é a casa. Quando o filho nasce, quando ele começa a se desenvolver os seus primeiros passos, aonde que ele começa a aprender as primeiras coisas, as suas primeiras informações? É em casa. Primeiro ele começa a se desenvolver, a aprender em casa com seus familiares, depois sim, ele vai para a escola, vai estudar e começa a aprender outras coisas. Mas o primeiro passo de fé, a primeira escola é a casa. E diz assim ó, aqui na lição: a família deve dialogar sobre Deus, seus feitos maravilhosos e seus ensinamentos, para transmitir o conhecimento bíblico às gerações futuras. Ou seja, em casa você vai sempre transmitir o poder, o amor, a esperança que Deus deixou para nós, para que esse amor por Deus ele vai sendo cultivado, ele vai sendo semeado, ele vai crescendo dentro de cada coração e esses corações vão levar de geração para geração futura. E a lição ainda diz mais, ó. Em Israel, os pais eram os primeiros professores que deveriam contar a história do êxodo aos seus filhos. Tudo que estava acontecendo ali, os pais seriam os primeiros professores a contar a história para os seus filhos. Ao celebrar a festa, os israelitas deviam comemorar com os seus antepassados, de modo que a história fosse revivida. Ou seja, a história não podia ser esquecida. Tudo que estava acontecendo ali, ela precisava ser revivido constantemente. Por quê? As gerações iam passando. Aquelas pessoas que estavam agora vivendo aquela saída do Egito, lá muito tempo depois já eram outras, porque aquelas pessoas já tinham ficado velhas, já haviam não existido mais e agora eram as novas gerações. E essas novas gerações, elas precisavam conhecer a história passada, para que a história não fosse esquecida. Então, era importante ficar sempre revivendo isso na mente deles, para que tudo o que havia acontecido ali não fosse esquecido e fosse sempre lembrado como uma celebração do poder de Deus, da libertação do povo, que não foi uma coisa fácil, que nós já vimos estudando 5 semanas e vimos que essa libertação não foi uma libertação simples, foi muito difícil, não para Deus, claro, porque Ele é todo-poderoso, mas as coisas que foram acontecendo não foram fáceis. E isso tudo precisava ser relembrado. A história precisava ser relembrada e revivida constantemente. Entrando aqui na parte de quinta-feira, vem falando sobre o juízo divino.
Vem falando aqui agora sobre a 10ª e última praga, a mais terrível de todas. Lá no passado, nas lições anteriores que nós estudamos, o faraó tinha determinado para que as parteiras elas matassem os primogênitos da família, porque o faraó queria enfraquecer o povo de Israel, matando os meninos que nascessem, os primogênitos, e agora era o inverso. Agora ia acontecer o contrário. A última praga, talvez a mais terrível, Deus deu 3 dias de escuridão para que eles pudessem pensar e refletir sobre tudo o que estava acontecendo e libertar o povo, mas mesmo assim o faraó e seus oficiais ali foram irredutíveis. Agora era a hora de Deus trazer a última praga e talvez a mais terrível de todas, que seriam matar todos os primogênitos de cada família. Inocentes, pessoas inocentes, crianças inocentes iriam agora pagar o preço pela decisão de Faraó. E aqui na lição diz assim, ó: a última praga do Egito atingiu os primogênitos. Essa foi um juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses, que eram apenas ídolos sem valor, refletindo os sentimentos, desejos e medos próprios do povo. E diz mais: como as pragas anteriores haviam sido demonstradas, os ídolos eram incapazes de salvar o seu povo, ou seja, nenhum desses ídolos deles, deuses desses, foi capaz de impedir alguma das pragas que Deus havia derramado. Certo? Então, eles não eram ídolos de verdade. Eles eram incapazes de salvar o povo. Isso já havia sido comprovado aqui em todas essas pragas que havia sido acontecido. Sua inutilidade ficou ainda mais evidente na 10ª praga, que trouxe consequências mais graves para os próprios egípcios. E para fechar, a partir de quinta-feira, vamos ler aqui o último parágrafo. E aqui no último parágrafo nós lemos o seguinte, para fechar a parte de quinta-feira: nossas decisões e comportamentos têm consequências reais. Todas as decisões que nós tomamos têm consequências. Eu falei lá no início, às vezes boas e às vezes ruins, mas as nossas decisões trazem consequências. E a dolorosa verdade que todos nós já experimentamos é que não sofremos sozinhos as consequências de nossas ações erradas. Outras pessoas que às vezes, mesmo inocentes, também sofrem. Essa é a natureza do pecado. Ou seja, se eu tomasse uma decisão e ela houvesse uma consequência ruim para mim, menos mal. Mas às vezes uma decisão que eu tomo, ela não afeta só a mim, mas ela afeta várias outras pessoas. Às vezes ela vai afetar o seu pai, o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, os seus pais, seus amigos, pessoas do seu trabalho, da sua igreja. Se a sua decisão afetasse apenas você, menos mal. Mas o problema é que a minha decisão, a sua decisão, às vezes ela afeta outras pessoas. E pessoas inocentes que não tinham nada a ver com isso. Então, por isso que nós somos responsáveis por tudo que nós tomamos, as decisões que nós tomamos. Nós temos o livre-arbítrio para fazer a decisão, para tomar a decisão que eu quiser. Mas, dependendo da decisão que eu tomar, pessoas inocentes às vezes podem pagar. Isso não é legal, né? Quando pessoas às vezes pagam por uma coisa que eu fiz, uma decisão errada que eu tomei, não é legal. Então, por isso, temos que tomar decisões sempre sabiamente. E, de preferência, pedir que Deus nos oriente para que nós possamos tomar a melhor decisão. E para fechar a lição de número 5, eu queria ler para você a primeira parte que diz aqui na parte de sexta-feira, que diz assim, ó: a Páscoa deveria ser tanto comemorativa quanto simbólica. Apontava não apenas para a libertação do povo do Egito, mas também para maior livramento que no futuro Cristo realizaria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. Não é bonito isso? Gente, a gente começa a ler essa lição e a gente fica maravilhado do poder de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é melhor. E Deus, Ele está hoje comigo, Ele está hoje contigo, Ele estava com o povo de Israel. Em nenhum momento Deus os abandonou, mesmo nas horas mais difíceis deles, mesmo no momento que às vezes eles achavam que tinha ficado pior do que eles imaginavam que estavam, mas Deus estava ali com eles. E Deus está aí também comigo, está aqui comigo, está aí com você.
Vamos orar para fechar a lição dessa semana? Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse estudo. Obrigado, Senhor Jesus, porque mais uma vez aprendemos mais sobre as suas palavras, sobre os seus ensinamentos deixados para o povo de Israel e também para nós hoje. Que nós possamos ser exemplos seus, que nós possamos ser pessoas fiéis a Ti e que nós possamos celebrar sempre o seu amor, a sua misericórdia e a sua justiça. Que nós possamos estar sempre contigo até o céu. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado porque mais um estudo da lição da Escola Sabatina, você esteve aqui comigo presente. Compartilhe essa lição com o maior número de pessoas possível, para que outras pessoas também estejam acompanhando a pregação do Evangelho, a palavra de Deus através das redes sociais. E até semana que vem nos vemos de novo para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Até lá, fique com Deus.